Olá, queridos amigos. Para hoje nós trouxemos a obra Boa Nova, capítulo 8, intitulado Bom Ânimo. Nesta obra do espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, esse benfeitor nos traz informações a respeito das passagens de Jesus e dos seus discípulos. E nesse capítulo Bom Ânimo, Humberto de Campos nos conta sobre Bartolomeu, dizendo que Bartolomeu foi um dos discípulos mais dedicados de Jesus desde os primeiros tempos, as primeiras pregações no Tiberíades. No entanto, Bartolomeu era triste e muitas vezes foi surpreendido por Jesus em meditações profundas e dolorosas. Bartolomeu não sabia explicar o motivo das suas tristezas, mas ele dizia que o Evangelho o enchia de esperanças. Então ele diz para Jesus: quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Parece que não mudou muito, não é, meus amigos? Nós ainda estamos assim. Então, Jesus fala a Bartolomeu com serenidade que realmente o seu reino não é deste mundo, mas isso não significava que ele não gostaria de estendê-lo a todos os corações da terra. O Evangelho teria que florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Jesus então lembra que a vida na terra é uma estrada pedregosa, mas que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia, os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Então Jesus explica que os viajores da terra estão sempre desalentados, desanimados, dizendo que, em geral, os homens abusam, colocando a sua vontade imperfeita na frente dos desígnios de Deus, perturbando a própria marcha. E daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas. Ele está falando aqui sobre a lei de causa e efeito. Aquilo que nós estamos plantando, nós vamos colher. Diz Jesus que a obcecação da sua vontade própria ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia, da revolta, sem enxergar o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a jornada em todos os aspectos do caminho. E Bartolomeu entende tudo isso, mas ele ainda pergunta: Mestre, os seus esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós fortaleza permanente? E Jesus então acrescenta: a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos, porém é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes das suas atividades de cada dia. Por que nós vamos nos firmar no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade da eternidade com o nosso Pai? E ainda pergunta Bartolomeu: mas mestre, e quando os negócios são adversos e quando tudo parece que está contra nós? A tais questões
Jesus então responde: qual é o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseje marchar para o seu amor entre as urzes do caminho? Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Um apelo indireto que o arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus. Mas Bartolomeu está assimilando tudo isso, mas ele ainda questiona: Mestre, e quando nós perdemos um ente amado? É justo nós ficarmos tristes? E Jesus responde: mas Bartolomeu, quem está perdido? Se Deus é o Pai de todos nós, se os que estão sepultados no lodo dos crimes vão vislumbrar um dia a alvorada da redenção, para que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado de Deus? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Então Bartolomeu está agora feliz com os ensinamentos colhidos e vai para sua casa em Dalmanuta. Chegando lá, ele está meditando sobre essas lições recebidas. Chega de madrugada e é recebido muito mal pelos seus irmãos, que lhe dirigem impropérios, acusam de mau filho, de traidor da lei, de vagabundo. E o apóstolo então recordou o Evangelho e sentiu bastante alegria para dar aos seus irmãos. Então, ao invés de reagir com aspereza, como ele faria em outras oportunidades, ele sorriu com bondade e deu algumas explicações amigas. Mas o seu pai também o acusou, escorraçando-o, mas Bartolomeu achou natural, porque o seu pai não conhecia Jesus e ele conhecia. Então, depois de repousar por alguns momentos, Bartolomeu vai trabalhar, pega suas redes velhas e vai. Ele era um pescador e naquele dia ele tem para com todos os companheiros de serviço uma frase consoladora, motivadora, amiga. Ele está irradiando alegria ao seu redor, aquela alegria que falara o Cristo. Então Bartolomeu, ele adotou uma nova atitude mental, transformando os desalentos, o desânimo, a tristeza em alegria pelos ensinamentos regeneradores de Jesus. Após essa conversa toda, no sábado seguinte, Jesus está pregando a Boa Nova e ele ensinou que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo que possuía e comprou aquele campo. Então, nesse instante, o olhar de Jesus pousa sobre Bartolomeu, que o contemplava, admirado. O pescador então compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando no seu interior a alma leve e satisfeita, depois de ter afastado as vaidades para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Portanto, meus amigos, essa linda conversa de Jesus e Bartolomeu nos traz um alento, bom ânimo. Todos nós conhecemos agora, através da doutrina espírita, as grandes verdades reveladas pelos espíritos superiores da codificação com Kardec, espíritos que são da equipe de Jesus, que nos ajudam nesse entendimento e nos incentivam a praticar a Boa Nova, o Evangelho, que é amor, alegria e esperança. Portanto, bom ânimo,
A todos um beijo no coração e muita paz.